Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por mais um dia e pela oportunidade que nós temos de estar em Sua presença. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, da Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer imenso receber vocês aqui conosco. Sejam vocês que já são alunos da casa, são membros de nossa igreja, sejam vocês que são visitantes, estão passando pelo canal, estão procurando uma palavra, estão procurando um canal de estudo nesse momento, nessa manhã, que estão querendo assistir algum EBD. Então sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês aqui conosco, porque estamos nesse domingo pela manhã, dia 27 de julho, em uma famosa EBD, conhecida como a Escola Bíblica Dominical. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de te servir. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida dos ouvintes, obrigado por cada aluno aqui representado. Que o Senhor possa abençoar suas vidas poderosamente. Pai, que o Senhor esteja presente em nossa aula, fale aos nossos corações, nos encha da tua presença. Tu és o nosso professor, nos oriente, e a ti tributaremos glórias, honras e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus seja louvado por essa manhã, mais uma aula, mais um domingo, caminhando aí firme no nosso trimestre. Hoje nós estamos na quarta lição, está aqui na sua tela para que você possa ver. O nosso tema de hoje está aqui, uma coisa linda. Uma igreja cheia, ó, do Espírito Santo. Eita, coisa boa! Essa é a nossa temática de hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo. Porém, gosto sempre de lembrar que o nosso tema central, a nossa espinha dorsal do trimestre, é falar da Igreja de Jerusalém. Automaticamente estamos nos remetendo aos 15 primeiros capítulos. Trataremos esse trimestre sobre doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Ok? Então, essa é a nossa espinha dorsal. E junto com ela nós temos temas muito relevantes. Nós já falamos na lição de número 1 sobre a igreja que nasceu em Pentecostes. Falamos sobre o modelo a ser seguido, lição de número 2. A lição passada falamos sobre a pregação do evangelho e hoje nós estaremos falando de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ok? Lembro sempre que fazemos menção da revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adulto. Também convido a você, se você não tiver a sua lição nesse momento, você pode até adquiri-la aqui na nossa igreja, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Se você não tem, você pode vir aqui, tem uma livraria aqui na frente da igreja, aonde o secretário da EBD estará lá disponível para te atender se você quiser adquirir uma lição, tá ok? E tem outros materiais, livros, bíblias, harpas, tudo que é gosto. Venha conhecer, tá bom? Segunda questão. Se você tiver a sua Bíblia, você pega para que você possa acompanhar os textos conosco, meditando, lendo e refletindo. Se você estiver na sua correria, não estiver podendo pegar ler a Bíblia, nem a revista, estiver nos ouvindo, fique atento às palavras que serão ministradas, fique atento à aula de hoje e volte quantas vezes você quiser ao canal de nossa igreja para que você possa estar fazendo suas anotações, suas observações e com isso aprofundando o seu conhecimento. Lembro sempre que o chat está liberado, ao vivo, você pode interagir conosco. Então, a nossa equipe teológica pedagógica vai estar sempre disposta a te atender, seja diretamente ali pelo chat, teclando com você, ou aqui mesmo por mim, no nosso bate-papo, nossa conversa. Por quê? Estamos no ambiente online, correto? E preparamos tudo isso sempre para você,
para chegar com você com o melhor som, melhor qualidade, melhor imagem, o melhor conteúdo de aula, melhor visualização, para que você possa crescer no conhecimento e junto com a graça. Então, o feedback é muito importante. Como está chegando para você a aula, está gostando, não está gostando, suas observações, os seus comentários sobre alguns pontos da aula muito específicos, isso é muito importante para nós, porque isso você nos ajuda, tá? Porque já que nós não estamos em um ambiente de sala normal, como costumeiramente, estamos em um ambiente online, então a sua fala, o seu comentário é muito importante, tá bom? Porque isso nos ajuda. Essa é uma das questões. Uma outra questão que eu sempre peço, ative o sininho para que todas as vezes que a live suba você possa estar ciente. Deixe seu like, é muito importante para nós. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, grupos particulares, nos ajude a divulgar o canal da igreja. Sempre o seu retorno para nós é muito importante, tá bom? Então, se você gostar, se você tem acompanhado e tem achado válido e relevante para a sua vida cristã, nos ajude compartilhando, curtindo e ativando o sininho. E não esquecendo, se inscrevendo no canal da igreja, IEVAD Oficial, tá bom? Você pode encontrar também no Instagram também e saber dos nossos eventos que acontecem na nossa igreja, beleza? Então, vamos embora para a nossa aula! Então hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo é o nosso tema aí para vocês, beleza? Temos um texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E olha o que diz. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Já vou, é óbvio, mexer com vocês, porque essa é uma leitura sensacional. Tem muitas informações aqui que são ricas para a nossa vida. Tendo eles orado, como está a sua vida de oração? Já começa a aula perguntando. Você tem uma vida de oração? Observe que eu não estou perguntando se você ora. Eu estou perguntando se você tem uma vida de oração. Se você tem o hábito de orar. Manter a sua comunhão com Deus a partir da oração diariamente. Primeira questão. Segundo, o resultado dessa oração. Moveu-se o lugar que estavam reunidos. O sobrenatural aconteceu. Opa, então peraí. Já começamos o texto áureo aqui pensando que quando eu tenho uma vida de oração, o sobrenatural acontece. Não posso desassociar o sobrenatural da vida de oração. É basicamente um reflexo. A nossa vida de oração nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Vou repetir e vou perguntar. Você tem como está a sua vida de oração? Tem vivido ela? Como? Vamos embora. Vamos mexer. Depois de orar, o sobrenatural acontece. E olha o que diz o texto. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quando eu oro, o sobrenatural acontece. Quando o sobrenatural acontece por causa da minha oração, todos são cheios. Eita! São preenchidos. Estão satisfeitos. Estão plenos. Não tem falta de nada da presença do Eterno. Anunciavam, com ousadia a palavra de Deus. Quando eu oro, sobrenatural acontece, somos cheios para anunciar a palavra. De qualquer forma,
Guarda essa palavra aqui, ó. Ousadia. Ousadia. Tá bom? Já começamos a nossa aula. Vambora. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições. Como? Ora com poder e ousadia no testemunho cristão. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, você já tem que se pensar que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é reflexo de uma vida de oração. E quem desenvolve uma vida de oração suporta provações, tempestades, ventos e aflições. Pastor, qual é o segredo de eu suportar toda a dificuldade, todo levante, toda oposição? Tendo uma vida de oração. O apóstolo Paulo disse, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, dizendo o seguinte: que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perigo, nudez, fome, espada, morte. Estou certo de que nada vai me separar do amor de Deus. Nem a luta, nem a provação, nem a dificuldade, nem a morte, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada. Em todas essas coisas, somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O que faz Paulo dizer isso para a igreja de Roma? Uma fé cristológica viva, mas junto com essa fé cristológica, uma vida de experiências sobrenaturais através da oração. Então, a firmeza dele era que poderia passar qualquer provação, qualquer dificuldade, qualquer tormento, qualquer situação caótica, que ele se manteria firme na presença do Senhor. E que nada afastaria dessa presença. Assim como ele disse à igreja de Colosso, capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7, dizendo para ele: olha, Colossos, vocês estão sendo seduzidos por vãs filosofias. Vocês estão sendo tentados por falsas crenças, possivelmente o gnosticismo. Vocês estão sendo convidados a voltar a práticas pagãs, as práticas da lei, judaísmo. Estão querendo retornar ao que você era no passado. Mas eu dou um conselho para vocês. Ele dá vários conselhos. O primeiro deles, não saia da presença do Senhor. Segundo, fortaleça as suas raízes, para que nada te derruba. Fortaleça as suas raízes, para que nada venha te derrubar. Ande nele, permaneça nele. Fortaleça as suas raízes, para que quando o vento vier, você saiba estar de pé. Confirme a sua fé nele. Terceiro conselho que ele dá para aquela igreja. Assim como vocês aprenderam. Quarto conselho, cresça, refletindo o caráter cristão. Uau! Começamos a nossa aula hoje a 100 por hora. Percebe? Bora, tem coisa boa para nós aí. Temos a nossa famosa leitura bíblica em classe, que ela se encontra no Evangelho de João, no Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 24 ao 31. E vamos ler junto, porque isso aqui faz parte do nosso plano de fundo, tá bom? Para entendermos a aula.
Está aí na sua tela? Vamos comigo. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam os gentios dos povos? Passaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e os teus conselhos tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o 29, é fantástico. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia as tuas palavras. 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então, nosso texto é maravilhoso. Temos os nossos objetivos, como sempre gosto de propor para os irmãos, 3 objetivos nós temos na aula de hoje. Número 1, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Número 2, analisar a importância da oração na vida da igreja. Número 3, demonstrar a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Beleza? Até aqui tranquilo? Vamos embora. E o que nós temos agora? Recapitulação. Vamos recapitular alguns pontos que foram falados na aula passada, como sempre gosto de fazer. Como eu digo para os irmãos, recapitular, relembrar, repetir, é um exercício pedagógico. Então, isso nos ajuda, como alunos, a buscar na memória aquilo que foi falado e ensinado na aula passada. Isso nos ajuda a amadurecer mais o conhecimento que está sendo tratado. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão, olha aí. Uma igreja verdadeira valoriza o quê? A mensagem das Escrituras e coloca Jesus aonde? No centro de tudo que se ensina. Lembra que falamos na aula passada que dessa mistura que tem hoje acontecendo, o ser humano tirou o Cristo do centro e ele entrou no lugar do centro. Cristo ficou de lado. Então, o culto em algumas denominações não são mais cristocêntricas, mas são antropocêntricas. O que é antropos? Antropos é o homem. Então, é o homem no centro. Automaticamente, quando você coloca o homem no centro de todas as coisas, você leva junto o ego, a vaidade do ser humano. Então, junto com o antropocentrismo, nós temos o egocentrismo. Pastor, você já começou com esse nome difícil. Faz parte, tá bom? Então, o que nós vemos e aprendemos com a Igreja de Jerusalém é que a mensagem dela pregada, o centro, a base, o alicerce, sempre era Cristo. Então, de modo nenhum, Cristo sairia da base dessa igreja. A pregação está centrada na pessoa, na segunda pessoa, na que nós chamamos de Santíssima Trindade. Então, uma igreja verdadeira, ela valoriza as Escrituras, tudo que a Escritura diz, ela valoriza.
E junto com a valorização das escrituras, Cristo está no centro dela. Escritura e Cristo são coisas que não podem ser separadas, mas estão conexas, conectadas, tá bom? Uma igreja bíblica não transmite palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo. Uma igreja verdadeira bíblica, uma igreja que tem a palavra de Deus como seu alicerce, como base, ela não transmite palavras vazias, discurso de persuasão humana, discursos de coachianos, palavras que estão apenas no seu conceito, na sua racionalidade. Ela não anuncia isso, mas ela anuncia uma palavra viva, o Verbo encarnado. Ela fala sobre a ressurreição, ela fala sobre o Cristo ressurreto, ela anuncia as boas novas da salvação. E é essas boas novas que vão transformar a vida das pessoas, e vem, porque essa transformação vem através da inspiração que é concedida pelo Espírito de Deus. Uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída ao futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então vamos lá. Uma igreja que traz esperança para aqueles que já não enxergam. Lembra? Qual foi a mensagem de esperança anunciada? Que este Jesus, que vocês crucificaram e foi aceso aos céus, ele vai voltar. Essa é a mensagem querigmática de esperança da igreja primitiva, que Cristo vai voltar. Então isso serve como combustível e esperança para as pessoas. As pessoas que não aceitaram a Cristo, não o reconheceram como seu Salvador, estão ainda marcados ou debaixo do pecado, não tendo uma esperança. Através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, deu-se esperança a essas pessoas. E para nós que estamos em Cristo, essa esperança ela aumenta dia após dia, pois aguardamos o retorno do nosso Senhor, a parousia, a segunda vinda do nosso Senhor. A igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagem inspirada pelo Espírito Santo e glorificam a Deus. Então, uma igreja que prega no poder do Espírito, ela tem tanto a pessoa que está pregando o mensageiro cheio, ela tem a mensagem inspirada e ela tem a glorificação de Cristo. Por que a glorificação? Porque Cristo é o centro. Quando Cristo é o centro, quem prega como Cristo no centro é cheio da presença dele. E esse ser cheio dele, as mensagens não são mensagens vazias, como o texto de Colossenses, que eu acabei de citar para vocês, o capítulo 2. Que eles estão sendo levados por palavras vãs, por vã sutileza, por filosofias vãs. O que é isso? Palavras vazias. Como eu disse, possivelmente o gnosticismo ali, trazendo um falso discurso em choque com a verdade do Evangelho, expressão paulina, da carta aos Gálatas. Então, percebemos que tudo aquilo que se choca com a verdade do Evangelho são palavras vazias. A pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes. Pastor, é só seu papel pregar, porque você é pastor. Ó, é seu papel também. Seu papel como servo, como crente. É nosso papel anunciarmos o Evangelho juntos, coletivamente. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive
e sabe expor as Sagradas Escrituras. Não precisa ficar inventando. Não é isso. Prega a palavra, prega as Escrituras, busca a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe por quê? Na minha concepção, isso tem aumentado palavras e discursos vazios? Porque quem está anunciando está vazio. Lembra como é que eu comecei a aula perguntando como está a sua vida de oração? Se eu não tiver uma vida de oração, eu sou alguém vazio. E se eu sou vazio, o que eu vou ensinar para as pessoas? Eu cito de novo Colossenses, capítulo 2. Paulo disse estar enraizado em Cristo. Por que enraizado? Porque Cristo é o solo e o ser humano é a semente. Então, antes que uma árvore cresça para fora, ela tem que crescer para dentro. E o que é crescer para dentro? Intimidade, relacionamento. Quando eu cresço em Deus, eu reflito isso nas minhas ações, nos meus comportamentos, nos meus gestos. Então, quando eu ponho para fora aquilo que está dentro, eu estou refletindo a imagem e semelhança do Senhor. Não é à toa que o texto de Marcos 15, e falamos isso na aula passada, ele relembra o que Jesus disse. Ó, o que ele fez? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, proclamar o evangelho a toda criatura. Então, o anúncio do evangelho é de suma importância. E é dever de todo cristão ser um missionário. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos embora, então, para a nossa introdução da aula de hoje. Então, você já viu que a aula de hoje está top, 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 top. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Comportamento. A partir do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 24 ao 31, que foi a nossa leitura bíblica em classe, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta? Como? Vambora. Uma igreja perseverante e capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Palavra-chave, hein? Perseverança, capacidade, testemunho, fé. Tá bom? São palavras que nos ajudam a compreender, ou chave hermenêutica para nos ajudar a compreender quais são os modelos a ser seguidos dessa igreja. Tá bom? Então, ela só persevera por causa da capacidade que foi dada pelo Espírito Santo. Essa capacidade do Espírito Santo faz essa igreja testemunhar a sua fé e se manter firme diante das provações e dificuldades. Eu queria muito que você guardasse isso aqui, ó. Isso aqui eu queria muito que você pensasse nisso. Poderíamos ficar a aula toda só pensando nisso aqui, porque isso aqui é brilhante. Por causa do Evangelho, ela renuncia o seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Uma das características dessa igreja é a causa do Evangelho, a qual ela renuncia o seu bem-estar, porque não fica na zona de conforto. É uma igreja que está sempre em expansão, em crescimento, em busca do que é do alto, para ser cheia e com isso aplicar para quem está à minha volta. Então eu quero muito mexer com você nessa manhã, para que você saia da zona do conforto. Tome uma posição e anuncie o Evangelho com ousadia e poder. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. O que fortalece essa igreja e o que dá combustível a ela a anunciar a verdade do Evangelho é
a presença do Espírito Santo, que vai criando unidade no corpo e perseverança para continuar anunciando a sua missão, tá? A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Isso aqui, ó, sensacional. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo está na sua capacidade de orar com poder, com intensidade, com perseverança. Trazer o céu à terra. Se o céu não descer, ela sobe. Porque ela está em íntima comunhão, íntimo relacionamento com Ele. Percebe? Então, uma marca de uma igreja cheia é ela manter essa correlação entre o céu e a terra de modo tão estreito que você não vai saber se você está na terra ou se você está no céu. Isso tudo por causa da oração. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder. Por isso, impacta o mundo ao seu redor. Ela impacta, causa um baque ao seu redor. Uma igreja cheia da presença do Espírito, ela muda a sua geografia, ela muda a sua história, ela muda tudo que está em volta dela, porque ela impacta a sua redondeza. Então, palavra-chave da nossa lição, aqui, ó. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque sem Ele não tem igreja. Sem Ele não tem poder. Sem Ele não tem pregação, não tem vidas salvas. Sem Ele não tem dons. Sem Ele não tem inspiração. Sem Ele, a igreja está tendenciosamente ido ao fracasso. Tá bom? A igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrenta desafios, persevera com oração e ousadia. Ok? Diante da perseguição, os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus. Então, o que eles fizeram? Fortaleceram sua comunhão, fortaleceram sua comunhão através da oração. Veio a perseguição, veio a luta, veio o problema, veio a dificuldade. O que eles fizeram? Buscaram em Deus. Eita! Olha, como que eu suporto, pastor, as coisas? Busque em Deus. Como está a sua vida de oração? Como eu venço a dificuldade? Buscando em Deus. Como eu venço a luta? Buscando em Deus. Como eu venço a perseguição? Buscando em Deus. Desemprego, fome? Buscando em Deus. A resposta que você precisa é: busque em Deus. Ele é o único que pode te capacitar a passar por essa situação. Ah, ele vai me livrar? Não. Ele vai me tirar? Lembra da oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João? Senhor, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Então, se o nosso Senhor disse que Ele nos livraria, é porque vamos passar e nessa nossa jornada seremos livres através do agir sobrenatural de Deus. Mas teremos que passar. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, a permanecer firme na fé e a proclamar o Evangelho com coragem. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, a permanecer firme na fé e a proclamar o Evangelho com coragem. Coragem. Assim, aprenderemos que uma igreja cheia do Espírito não se limita
diante da dificuldade, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se limita à dificuldade, mas avança, avança, avança no poder do Espírito com ousadia e com autoridade. Vamos então para a nossa estrutura de aula. Vambora. Temos no nosso primeira abordagem uma igreja perseverante, dividida em em três subtópicos. Suporta o sofrimento, não negocia os seus valores e está convicta de sua fé. Uma igreja perseverante, suporta o sofrimento, não negocia valores e está confirmada a sua fé. Agora, a pregação da aula passada, que foi na Porta Formosa, e a cura de um homem coxo, levou esses homens, Pedro e João, a serem presos por fazer um bem a uma pessoa. Vocês lembram da aula passada. Então, dentro desse contexto, por ele estar fazendo uma missão do reino, foram proibidos de anunciar o Evangelho. Capítulo 4, versículo 18, o texto que nós lemos. Os homens prenderam eles, por eles, no nome de Jesus, ter feito sinais e prodígios. Cristo, através da vida deles, fez coisas extraordinárias. Vocês lembram disso? Então, o que aconteceu? Se reuniu ali a patota religiosa e prenderam Pedro e João, por terem feito ao bem o ser humano. Dentro disso, eles receberam uma ordem. Ó, nós não podemos prender esse cara aí, porque e agora? Como é que fazemos? Não tem acusação contra ele. O cara que estava lá tinha mais de 40 anos, então, realmente ele era paralítico. Realmente ele era um enfermo. E ele agora foi curado. Então a gente não tem acusação contra esse cara. Vamos fazer o quê? Temos que soltar ele. Aí chega no versículo 18, fala com eles, ó, o seguinte, nós vamos te soltar, vocês vão embora. Porém, vocês não preguem e não ensinem mais a respeito de Jesus. Pedro toma a palavra e fala assim, autoridades, vocês julguem, mas nós não podemos nos calar, porque é melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Então, os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço por ser preso, ser açoitado, ser escoteado em praça pública, ser humilhado, mas não abriria a mão do anúncio do Evangelho. Ele preferiu ir preso do que parar de pregar. E o texto diz uma coisa que eu acho muito linda. O texto falando que quando eles são soltos, ele vai encontrar seus irmãos, e eles contam para ele o que tinha feito, o que tinha acontecido. Olha, fomos presos por causa do nome de Jesus. Eles queriam que nós parássemos de pregar, mas nós não vamos parar. Aí o que eles fazem, e aqui eu acho brilhante, porque na minha cabeça funciona assim. Se está vindo uma perseguição, uma luta, um levante, eu vou orar para que Deus cesse o levante, para que Deus entre com provisão, para que Deus manifeste seu poder, tire o inimigo, etc, etc. Mas no capítulo 4, ele nos ensina uma lição valiosíssima. Que lição é essa? O texto diz que eles, sabendo disso, depois de solto, eles se reuniram e foram orar. E falaram para Deus, Deus, olha os levantes contra a tua obra. Olha a perseguição contra os teus servos. Nós estamos anunciando o Evangelho. Aí olha o que eles falam. Nos capacita. Nos dá ousadia para abrirmos a boca para pregar com mais veemência.
e sinais e prodígios possam acontecer. Irmãos, esquece. Isso aqui, ó, eu aprendi uma lição muito grande. Em meio à perseguição, dificuldade, calúnia, problema, levante, qual é o meu papel como cristão, Senhor? Me dá graça para continuar a pregar, continuar a ministrar, continuar a evangelizar, continuar fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, pelo amor de Deus, que isso? Olha, foi que lição eu aprendi para a minha vida isso aqui. Quando tudo der errado, quando tiver oposição, quando tudo se levantar contra, o que você faz? Pede capacidade em Deus para você continuar fazendo o que Ele colocou na sua mão. Sensacional, sensacional, tá bom? Sensacional isso aqui. E não é à toa que vai chegar lá no versículo de número 30, do capítulo 4, que quando eles acabam de orar, o Espírito Santo os reveste de poder novamente. Aleluia. Quando eles revestem ele de poder, o texto diz que eles começam a falar novamente com mais ousadia. Então, o que nós aprendemos através dessa palavra é que quando a situação ficar apertada, versículo 31, capítulo 4 de Atos, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, foi o texto que nós lemos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, quando a situação ficar preta, quando a situação ficar difícil, quando não tiver mais o que fazer, eu vou buscar em Deus recurso, solução, para que eu possa anunciar ou continuar fazendo a obra de Deus com mais poder, com mais veemência, com mais intensidade. Ok? Então, suporto o sofrimento, não negocio os seus valores, porque vou continuar pregando em nome de Cristo, demonstrando a sua fé, porque uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta do que ela acredita. Então, quando eles falaram, olha só, irmão, isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é... Veio o levante, e eles podiam parar. Maluco? Os caras prenderam a gente. Prenderam a gente. Porque nós usamos o nome de Jesus para curar o enfermo. Quero saber mais disso mais não. Chega do evangelho. Tchau, tchau, tchau. Vou embora, vou embora. Não. Eles tinham certeza, irmãos, do que eles acreditavam. E a certeza deles é a convicção da sua fé. Eles demonstravam isso na prática. Olha, o Senhor prendeu a gente. Não posso parar de pregar e falar sobre Jesus. Eu vou continuar falando. Mas se tiver que te matar, pode matar. Eu vou continuar falando de Jesus. Irmãos, que isso? Que lição para a nossa vida, irmãos. A situação não pode parar nós de anunciarmos o Evangelho. As situações não podem impedir de nós continuarmos falando as boas novas de salvação. As situações não podem abafar a nossa busca em Deus. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, a palavra de Deus para a sua vida é: persevere. Peça graça a Deus nessa manhã. Peça ousadia para que você possa continuar fazendo o que Ele colocou nas suas mãos com mais veemência, com mais intrepidez, com mais intensidade, com mais unção. Mas não pare. Não pare. Glória a Deus por isso. As pessoas ouviram, eles testemunhavam, o que acontecia? Sinais, milagres e prodígios. Por quê? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Então, nós vemos aqui que essa fidelidade de fé e liberdade está ligada ao fato da experiência.
Experiência, ato esse sobrenatural que Deus faz através de seus servos, a qual permanecem firme anunciando a verdade do Evangelho. Pastor, o que você quer dizer com isso? Resumido, não pare para que você, através de você, Deus possa continuar fazendo sinais, milagres e prodígios. Ok? Sinopse da nossa aula. No primeiro tópico, pelo menos. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na sua missão. Como que ela conseguiu isso? Cheia do Espírito Santo. Busque, 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 busque em Deus. Nos tempos que vivemos, se torna cada vez mais necessário buscarmos em Deus ousadia e capacitação do Espírito para anunciar o Evangelho com mais ousadia, com mais coragem, com mais veemência. Sinto graça de Deus aqui nessa aula. Sinto graça de Deus aqui conosco. Sinto graça de Deus. Sinto graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sinto graça. Quando falamos de Deus, a presença se manifesta. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Continua a nossa aula. Glória a Deus. Estrutura número 2 da nossa aula. Uma igreja que ora com poder. Ela ora com propósito, ela ora em unidade e ela ora fundamentada na palavra de Deus. Tá bom? Ela ora com propósito. O capítulo 4, a partir do versículo 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, os crentes começaram a orar para que Deus seja glorificado por meio do Evangelho e do poder. Eles oravam com o propósito. Qual era o propósito? Lembram? Já falei. Eles pediram ousadia a Deus para continuar anunciando. Então, o propósito era: vamos reunir, pedir a Deus direcionamento, poder, para que o nome dele seja glorificado, mediante a perseguição, a luta e as situações caóticas. Então, a lição que nós aprendemos é: em meio à perseguição, levante, aflição, tribulação, angústia, perigo, nudez e espada, o nós permanecermos nele e anunciando, fazendo a sua obra, é para que o nome dele, seja glorificado. Ok? Então, eles oravam com um só propósito. Eles oravam para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhe poder para testemunhar do Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo. Eu acho isso aqui extraordinário. Fantástico. Porque eles pediram poder para continuar testemunhando, para que as pessoas pudessem ver através deles as ações crísticas sendo manifestas, para que pudesse ver a partir deles o agir sobrenatural de Deus. E, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é sensacional. Quando você pede capacitação de Deus, é para que Ele seja glorificado através da sua vida. A tua firmeza, vamos lá, vamos simplificar isso aqui. A tua firmeza, como a árvore firme, quando você vê o fruto, lá tá o pé de manga, né? Você foi criança, já tentou pegar manga lá, não já? Você pega uma pedra e tenta acertar a manga. Caiu o fruto. Você pega, come, beleza? Uma madeira, um bambu, outro sobe no pé, qualquer coisa. O adversário não quer derrubar o teu fruto. Porque se ele derrubar o teu fruto, amanhã você produz fruto de novo. Mas o que ele quer fazer? Lembra do texto de Colossenses que eu disse, capítulo 2? Paulo falou para criar raízes. Por quê? Porque se o adversário derrubar o teu fruto, amanhã tu produz fruto. Mas se ele derrubar a árvore,
ela se torna infrutífera. Já entendeu, né? Entendeu a visão, né? Entendeu a mensagem, né? O que a oposição queria fazer com Pedro e João? Fazer deles infrutíferos. Para de pregar e ensinar a respeito de Jesus. Se tornem frutíferos a eles. Senhores autoridades, não posso ser frutífero. Não posso parar de anunciar o evangelho. Não posso, não posso. Se tiver que morrer, morro. Mas os frutos permanecem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta deles. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, guarda isso. O adversário não está preocupado em tirar teu fruto. Ele quer cortar a árvore, ele quer arrancar tuas raízes fora. Mas quanto mais firme você tiver em Cristo e mais fruto você produzir, você vai incomodar. Porque você vai proporcionar sombra e alimento para muitas pessoas. E o adversário, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para tentar acabar com a sua vida. Por isso que é importante a igreja estar unida. Unida. Em oração. O texto bíblico diz no capítulo 4, versículo 24, que eles estavam levantando a sua voz de forma unânimes, unidos. Significa que eles estavam agindo juntos em o mesmo propósito, como comunidade. Mas não eram diferentes, não pensavam diferente, não falavam de forma diferente, mas se uniram por um propósito maior. E isso eu acho lindo. E eu gosto de falar isso. Porque na igreja, na vida, mas já que o foco aqui é a igreja, existem pessoas de várias formas, de vários jeitos, criações diferentes, cidades diferentes, países diferentes, fala diferente, sotaque diferente, jeito diferente. Mas, juntos, somos o corpo místico de Cristo. Separados, somos membros uns dos outros. Ok? O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Vou repetir. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que me une a você é o corpo e o sangue de Cristo. Então, se você pensar diferente de mim, não tem problema, porque o que nos une é maior do que nos separa. Entende? Por isso que uma igreja, ela tem que estar unida, alicerçada, e entender isso, porque Jesus disse que o reino dividido ele não subsiste, ele não permanece. Por quê? Por causa da separação. Mas quando entendemos que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, irmãos, somos uma potência quando entendemos isso. Somos uma potência. No meio da igreja, há crentes mais experientes, outros menos experientes, mais novos e mais velhos, com várias criações, maduros e imaturos. Mas isso não nos isenta como igreja. Nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com um só propósito. Então, isso nos ensina e faz pensar que juntos somos o quê? Mais fortes. Juntos somos mais fortes. A tua causa e a minha causa é a tua causa. Juntos somos mais fortes. Exemplo que essa igreja deixa para nós é que a união não faz só açúcar. A união faz a força. Ela ora fundamentada na palavra de Deus, crendo e afirmando as suas verdades, porque Jeremias 1,12 ele vela para cumprir a sua palavra. Como é uma igreja que está fundamentada, alicerçada na doutrina dos apóstolos e nas escrituras sagradas,
ou seja, ela está debaixo da palavra de Deus, a sua vida de oração com propósito em unidade está bem alicerçada. Se está bem alicerçada, está bem firme. Se está bem firme, o vento vai chacoalhar para lá, para cá, para frente, para trás, mas ela não cai, porque está firmada. Jesus disse isso sobre aquele que construiu a sua casa, os dois construtores, que um construiu na areia e o outro na rocha. O que construiu na areia, veio o vento e derrubou, e foi grande a sua queda. Mas o que construiu na rocha, veio o vento e estava firme, alicerçado. Não caiu, permaneceu, porque estava bem alicerçado. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, permaneça. Permaneça em oração, permaneça em união, permaneça na palavra de Deus, para que você possa produzir mais para o reino de Deus e que Ele possa ser glorificado através da sua vida. Vamos então à nossa sinopse, a nossa segunda sinopse. A oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo o norte, uma direção, ousadia, coragem e poder de Deus. Então, foi, mas também é o alicerce, a base espiritual da igreja, trazendo uma direção para onde vai, coragem, capacitação, ousadia no poder de Deus. Até aqui tranquilo? Beleza? Obrigado pela participação do chat, que Deus abençoe a vida de vocês. Continue sempre participando e interagindo, porque isso nos ajuda. Vamos lá para o nosso terceiro tópico. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra de Deus. Tá bom? Então, os nossos pontos. Então, uma igreja ousada, sem medo, sem temor. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando, a oposição, que estavam sendo presos ali, os levantes dos líderes religiosos. Até a morte, ou a ser chicoteado em praça pública. Eles sabiam das dificuldades, mas eles buscaram em Deus. Essa igreja ela aprendeu a suportar a oposição ao sofrimento por causa do Evangelho. Eu acho isso muito interessante, porque eles saíram da sua zona de conforto e entenderam que estavam padecendo por causa da mensagem do Evangelho, mensagem da cruz. E isso aqui é lindo, porque uma igreja verdadeiramente bíblica, ela sofrerá oposições, mas ela não recua. Isso é belo demais. Se você abrir a sua Bíblia comigo, abre aí, ó, Mateus, capítulo número 5, podemos dar uma olhada no versículo 10. Versículo 10. Olha o que diz. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12. Regozijai-vos e alegrai-vos, ou exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, a perseguição à igreja, o levante contra a igreja, é o reflexo da vontade, da permissão de Deus, porque a igreja se encontra na vontade de Deus. Então, Jesus disse no Evangelho de Mateus que
por causa dele nós seríamos perseguidos, injuriados, mentido. Ele disse, ó, se alegre, porque é grande seu galardão no céu. Porque assim como foram perseguidos os profetas, perseguirão a vós também. Então, o que aconteceu com os profetas, acontece com a nossa vida. Então, Jesus disse, persevere, não abandone, não saia, não olhe para trás. Não é à toa que Atos dos Apóstolos, você pode abrir comigo a sua Bíblia, o capítulo 1 e o versículo número 8, Jesus disse, vocês receberão poder, fiquem em Jerusalém, para que até que no alto seja revestido de poder, para que vocês serão as minhas testemunhas. Testemunhas no grego significa martírio, mártir, morte. E assim vocês vão testemunhar Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Irmão, ó, é bem prático o que eu vou dizer para vocês. Preste atenção aqui, ó. Imagina que eu estou aqui, ó, de braços abertos, simbolizando a cruz. Tá bom? Estou aqui, ó, os braços abertos, todinho simbolizando a cruz. Preste atenção no que é a cruz. Você olha para frente, você olha para cima, você olha para baixo. Você olha para a direita, para a esquerda. Mas você não consegue olhar para trás. Por que não consegue olhar para trás? Porque a cruz não deixa. Então, quando Jesus disse, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga, quer dizer que a partir do momento que você começou a seguir Jesus, você não pode mais olhar para trás. Esquece, isso aqui é sensacional. Não pode. Você olha para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, para frente, mas para trás, nunca mais. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 6. E aquele que colocou a mão no arado não pode recuar, não pode olhar atrás. Então, meus irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus, a ousadia que Deus tem para a sua vida é para fazer você continuar caminhando, perseverando, andando para frente, nunca para trás. Esquece, esquece. Não pode mais recuar, não pode mais voltar atrás. Tá bom? Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Espírito, ou à agenda do Estado, porque foi o Estado religioso ali que se levantou contra eles, perdeu a sua autoridade espiritual. Se eles cedem ao que a oposição, eles tinham perdido a sua autoridade espiritual. Então, se as forças das trevas tentarem sufocar a igreja deixar ela ser sufocada, ela perdeu a sua autoridade. Mas quando vem as forças da treva sobre a igreja, e a igreja busca em Deus, a igreja é soberana e sobressai sobre as forças das trevas. Então, qual é o segredo? Qual é o caminho? Buscar em Deus. O enchimento, depois de eles terem orado, o enchimento do Espírito Santo, a qual eles buscaram, a qual tiveram, está diretamente relacionado à prática dos dons e da manifestação do Espírito. Não é à toa que é o Espírito Santo que vai dar o crescimento à igreja e que opera milagres de formas extraordinárias. A passada, quando o Espírito Santo agiu através deles, eles não buscaram glória para si, mas eles apontaram, direcionaram para Cristo. Então, o Espírito Santo está muito interessado em manifestar os seus dons através de nossas vidas, para que os dons glorifiquem a Ele. Então, você que tem a chamada, tem a vocação, Deus te deu dons, pelo amor de Deus, não enterre. Persevere, busque em Deus, peça a Deus, porque para que Ele possa te usar com mais poder, com mais autoridade, com mais firmeza em essa situação, para que você possa triunfar e tributar a Ele glória, honra e louvor. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza as obras extraordinárias. É através da sua vida que o Espírito Santo vai agir de formas extraordinárias e vai mudar, vai transformar, vai causar um baque geográfico onde você passa ou onde a igreja vive de forma intensa, firme e sólida. Tá bom?
Então, o Espírito Santo que tem os dons, ele quer agir. Dons, dádivas, carismas são feitos, foram distribuídos segundo a vontade dele para que pudessem ser usados. Então, em nome de Jesus, seja usado por ele. Se permita fluir e ser usado pela presença do Eterno. Tá bom? Após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com mais ousadia. Versículo 31 do capítulo 4, ao qual já citei para vocês. No versículo 13, em Atos, ele se refere à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. E o cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã, que ele prega a palavra com poder e com ousadia. Então, o que fez Pedro e João terem coragem de continuar a obra missionária? O fato deles estarem cheios da presença de Deus. Então, o que faz eu, você, nós, perseverarmos na presença de Deus? O fato de estarmos cheios. Então, nessa manhã, a vontade de Deus é que nós possamos nos encher da sua presença. A vontade dele é que possamos nos transbordar da presença dele. Aos Efésios, Paulo disse uma coisa que eu acho muito interessante. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o meu desejo e o desejo de Deus para a sua vida nessa manhã é que você possa se encher da presença dele, ser uma ferramenta poderosa e extraordinária na mão dele. Porque ele deseja fazer coisas grandes e sinais através da sua vida. Ok? Temos a terceira sinopse. Movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição. Movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição. Então, o que vai fazer você passar por essas situações, o que vai ajudar a igreja a permanecer triunfando é o quanto ela está cheia, cheia, cheia da presença de Deus. Então que nessa manhã você guarde essa palavra como um convite de Deus. Que convite é esse, pastor? Ele está te convidando para se encher dele, para que você possa anunciar as boas novas de salvação com mais ousadia. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então, graças a Deus. Chegamos então ao final de nossa aula, né? Na conclusão. Temos 3 pontos aqui na conclusão que eu quero compartilhar com vocês. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro isso. Então, temos ela como modelo para a nossa vida, mas tem muitas imperfeições, tem muitos erros. Mas isso não anulou o fato dela servir como exemplo para nós. Então, as suas dificuldades não são maiores do que o que as unia. Tá bom? Que é esse, que as suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Então, ou seja, elas mesmo sofrendo perseguição, dificuldade, luta, o que unia, o que colocava elas cada vez mais e mais no caminho do anúncio do Evangelho, não anulava, em hipótese nenhuma, a sua comunhão. Então eram limitadas, tinham suas dificuldades, mas elas escolheram estar no centro da vontade do Senhor. Tudo isso ligado pela capacitação do Espírito Santo. Agora, isso aqui você tem que pensar. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Você quer mudar a geografia onde você se encontra, o local onde você trabalha, faculdade, onde você estiver. Se você quer criar um impacto onde você passar como servo de Deus,
você precisa se permitir ser cheio da presença do Espírito Santo. A única forma de a igreja impactar o mundo é ela ser cheia do Espírito Santo. Então que nessa manhã você possa guardar isso no seu coração. Ter uma vida cheia do Espírito Santo. E o convite de Deus para a sua vida é para que você possa se encher plenamente da presença dele. Plenamente dele. Para que seja uma potência nas mãos dele. E o nome dele seja glorificado através da sua vida, suas ações, seus gestos e seu comportamento. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Teremos nosso culto agora pela manhã às 10h30 e à noite teremos culto de celebração às 18h30. Então você pode vir estar conosco, traga sua família, vem estar aqui conosco, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Estamos aqui na Avenida Itaoca, 701, Bom Sucesso, Assembleia de Deus e Evade. Venha, traga sua família, Deus tem algo especial, novo para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo. Se você gostou do conteúdo, se você gostou da aula, não esqueça, curta, compartilhe, ative o sininho, dê seus comentários, porque isso nos ajuda, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor. Obrigado, Jesus, por essa aula. Obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado pelo convite que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar na sua casa, na sua presença. Nos dê um domingo abençoado, abençoe a cada vida. Pai, nos faça ser cheio da tua presença, para que possamos continuar com mais ousadia, anunciando as boas novas de salvação. Obrigado por tudo. Tributamos a ti glória, honra e louvores. Obrigado pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.